Olá, o Em Dia com a Saúde começa agora. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira do Maranhão, um espaço dedicado a temas relacionados à saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. E hoje o assunto é a cirurgia de vasectomia. Será que todos os homens podem passar por esse procedimento? Como é feita essa cirurgia? Acompanhe a entrevista no nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Para falar sobre a cirurgia de vasectomia, eu converso agora com o Dr. Sérgio Moura, urologista do Hospital Universitário da UFMA. Seja bem-vindo ao Em Dia com a Saúde, doutor. Eu que agradeço, Luciana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E primeiro, eu quero começar perguntando sobre a utilidade da cirurgia de vasectomia. Para que ela serve? Então, Luciana, a vasectomia ela é um método muito eficaz de esterilização masculina. Com isso, os homens que não desejam mais ter filhos, eles vão fazer um procedimento. E com esse procedimento eles não vão mais ter filhos sem precisar tomar nenhuma medicação, sem a esposa precisar fazer nenhum método contraceptivo também. Então a principal função é essa, ser um método de esterilização masculino como fazendo parte de um planejamento familiar. Doutor, qual o perfil do homem que procura essa cirurgia de vasectomia? É um homem solteiro, um homem casado? Por que ele resolve fazer essa cirurgia? Geralmente são homens casados, né? O papel fundamental da vasectomia é ser um item do planejamento familiar. Então, o paciente ideal para fazer a vasectomia é o homem que já tem sua família constituída, ele já tem filhos e ele não deseja ter mais filhos, né? E a esposa em idade fértil, geralmente ela usa algum método contraceptivo, né? Ela vai usar um anticoncepcional oral, um anticoncepcional injetável, um DIU, né? E para a mulher não usar mais esses métodos contraceptivos que têm seus efeitos colaterais, né, a gente tem a opção de fazer uma cirurgia definitiva. Que na mulher seria a laqueadura, né? E no homem a vasectomia. Só que na laqueadura na mulher é uma cirurgia muito mais invasiva, né? E no homem é uma cirurgia pequena, com anestesia local, que acabou a cirurgia ele vai para casa. Então o benefício é muito maior de você fazer a vasectomia no homem, né? Como um método definitivo de esterilização. E com isso a mulher vai ter vários benefícios, que ela não vai precisar usar nenhum método contraceptivo, um anticoncepcional oral ou injetável, um DIU, por exemplo. Doutor Sérgio, muitos homens têm medo de passar por essa cirurgia de vasectomia porque acreditam que pode ter algum tipo de comprometimento no desempenho sexual. Isso é verdade ou é mito? Então, Luciana, isso é um grande mito. Isso é um grande preconceito que os homens têm, né? A gente vê uma falta de informação nesse sentido e uma certa resistência dos homens em fazer a vasectomia. Porque eles acham que com a vasectomia eles vão ter alguma piora do desempenho sexual. Eles acham que pode alterar a sua masculinidade, eles acham que pode ter algum problema de disfunção erétil e pode alterar alguma coisa na relação sexual, no orgasmo, no conteúdo ejaculado, né? É importante o homem saber que isso é um mito, que o paciente não tem nenhuma alteração da função sexual, ele vai continuar com a ereção normal, o orgasmo do homem vai ser normal, o prazer vai ser normal e o conteúdo ejaculado também vai ser praticamente o mesmo, né? Porque aquele conteúdo ejaculado, a maior parte vem da secreção prostática e da secreção da vesícula seminal, o líquido produzido pela vesícula seminal. E quando a gente faz a cirurgia, a gente vai cortar somente o canal que leva o espermatozoide do testículo até a vesícula seminal. Então essa vesícula seminal vai continuar com líquido e a próstata vai continuar produzindo secreção prostática. Então ele vai continuar ejaculando. Então o volume ejaculado praticamente não muda. Mas só que aquele conteúdo ejaculado não tem mais espermatozoide e ele não vai mais ter filhos, né? Então é importante que os homens saibam disso, que isso é um mito, que com a vasectomia ele não vai ter mais filhos, não vai ter mais espermatozoide naquele conteúdo ejaculado, mas não vai ter nenhuma alteração da sua parte sexual, tanto do orgasmo, do prazer e da função erétil. Doutor, quando uma mulher anuncia que vai passar por um procedimento de laqueadura, muitas pessoas acabam questionando essa mulher, dizendo para ela esperar um pouco mais, se ela está realmente segura desse procedimento. E o homem, quando ele anuncia que vai passar por uma cirurgia de vasectomia, ele passa também por esse mesmo tipo de questionamento ou a sociedade entende melhor essa decisão?
a sociedade é muito machista, né? Até nesse sentido também, né? Até quando a gente vai investigar as causas de infertilidade, as pessoas pensam que a infertilidade geralmente é da mulher, né? E não é. Infertilidade é um diagnóstico do casal e que as causas de infertilidade, 50% pode ser do homem ou da mulher. Os dois têm que ser investigados. E da mesma forma a gente vê um preconceito maior também em relação à mulher nesse sentido, né? O homem ele tem muito mais preocupação na parte sexual. O preconceito é muito maior nesse sentido, dele ter alguma alteração da função sexual. E não no sentido de fazer a cirurgia e não ter filhos. A gente não vê um preconceito nesse sentido, sim. O preconceito é muito maior e ele perder potência, se ele perder a atividade sexual dele, é o grande medo dele. E é o grande preconceito que a gente vê entre os homens. Mais um preconceito na sociedade, né? Mais um. E a cirurgia ela é feita pelo SUS, né? A maioria é feita pelo SUS. No que pode ser melhorado, né, no Sistema Único de Saúde para atender um número maior de homens que procuram essa cirurgia? A gente precisa ter uma estrutura maior de planejamento familiar, né? Então aqui no Hospital Universitário a gente tem um setor de planejamento familiar, que fica no Hospital Materno Infantil. Lá a gente tem psicólogos, pacientes, os casais são orientados, eles são encaminhados para o nosso ambulatório de urologia, né, para fazer esse procedimento. Então, dentro do Hospital Universitário a gente consegue fazer um serviço de qualidade, com a equipe completa, tem psicólogo, tem todo o pessoal que orienta todo esse planejamento familiar, mas a gente vê que esse modelo não está em todos os hospitais do SUS, né? Em todos os locais do país, oferecendo pelo SUS esse serviço, né? Então a gente tem que ter mais centros de planejamento familiar e oferecer esses serviços de urologia com a vasectomia para a população, porque antes de fazer a cirurgia a gente tem toda uma conversa e orientar as consequências da cirurgia. A parceira tem que participar dessa conversa junto com os psicólogos, junto com o pessoal do planejamento familiar, para a gente oferecer isso para a população de uma forma adequada e multiprofissional. E vasectomia é um bom método de planejamento familiar? Seria uma primeira escolha, ou é uma das escolhas que precisa ser melhor trabalhada? É um excelente método, né? Porque a esposa ela não vai precisar usar nenhum método contraceptivo, né? Nenhum anticoncepcional injetável, oral, um DIU, tudo isso tem custo, tudo isso tem efeitos colaterais, né? Um procedimento definitivo na laqueadura para a mulher é um procedimento muito mais invasivo, também com um custo muito maior para o SUS. Então a vasectomia ele é um método definitivo, excelente e com baixo custo comparado com os outros métodos, né? Porque é uma cirurgia pequena que a gente pode fazer até ambulatorialmente, né? A gente faz ela ambulatorialmente lá no Hospital Universitário e a gente vai ter também um planejamento familiar adequado para as nossas famílias, que a gente tem que oferecer esse serviço com maior qualidade no SUS. Doutor Sérgio, mas é importante também frisar que a cirurgia de vasectomia, ela não evita doenças sexualmente transmissíveis. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa que uma coisa não tem relação com a outra. Exatamente, muito importante tu tocar nesse ponto. O homem que fez a vasectomia, ele não vai ter mais filhos. Então ele acha muitas vezes que ele pode manter relações sexuais sem usar nenhum método contraceptivo, né? Ou sem usar uma camisinha, por exemplo, né? Nenhum método que proteja ele das DSTs. E não vai te proteger contra HPV, contra HIV, contra hepatite B, hepatite C, sífilis. Então todas essas DSTs a gente não vai ter nenhuma proteção com a vasectomia. Então o homem que fez vasectomia, ele precisa se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, sim. No caso, ele tem que usar camisinha. Aprendi muito com as explicações e quem está em casa também teve uma ótima oportunidade de saber mais sobre esse tema tão interessante. Doutor, obrigada pela sua presença aqui no Em Dia com a Saúde. Luciano, eu que agradeço. É um prazer a gente poder estar aqui informando a população. A gente tem que deixar essa mensagem para a população que o planejamento familiar é muito importante. Isso faz parte de todo um planejamento da nossa vida futura. E se o casal decidir que não quer ter mais filhos, a vasectomia é um excelente método para isso. Mais uma vez, obrigada. O Em Dia com a Saúde é uma parceria da TV UFMA com a AMB no Maranhão e o programa de hoje termina agora. Mas no próximo vamos ter mais um tema para deixar você com a sua saúde em dia. E não esqueça que você pode entrar em contato com a nossa produção pelo endereço que aparece aqui na tela. Até lá!